Oi, gente. Eu sei que muitos de vocês não aguentam mais falar em Tabata Amaral, mas ela esteve no Roda Viva e eu me dei o trabalho a fazer anotações aqui, 3 páginas de anotações, e vou por isso analisar a participação dela no Roda Viva e fazer uma série de comentários, não é? Enfim, é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Estou gravando aqui de madrugada, fiz a barba, a pele ficou meio agredida pelo ato de fazer a barba, fiquei super vermelho, talvez tenha ficado também vermelho por causa da irritação do que algumas coisas que eu ouvi nessa entrevista, inclusive algumas coisas que eu considero mentiras, porque eu não acho que Tabata não saiba do que está falando, então eu acho que em alguns casos ela de fato mentiu, em outros é distorção, mas tem um caso específico que, enfim, eu não tenho outra palavra a dizer. Eu acho que ela mentiu. E vou explicar por quê. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. A gente vai falar sobre política, ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos e o Filosofia Popular normalmente às sextas-feiras. Inclusive eu vou falar sobre essa minha sessão de diálogos nesse vídeo. Então logo no início, e aí eu vou ter que ficar olhando para baixo aqui para minhas anotações, ela fala em responsabilidade fiscal como uma forma de justificar o voto dela na reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro e modificada na Câmara, especialmente pelo Rodrigo Maia, a quem ela elogiou 2 vezes. Eu contei pelo menos 2 grandes elogios que ela fez ao Rodrigo Maia, o que já mostra muito de sua perspectiva em relação à pauta econômica. É engraçado uma pessoa falar em responsabilidade fiscal apoiando essa reforma da Previdência, que é uma reforma da Previdência que vai deprimir o consumo e que, se nós retirarmos a DRU, nós estamos falando de um déficit de previdência de 70 bilhões de reais. Quando os dividendos empresariais que ela disse que queria cobrar lá no final da entrevista já resolveria esse problema, e quando nós temos uma renúncia fiscal no Brasil na ordem de 340 bilhões de reais. Então, assim, seria muito mais responsável fiscalmente dizer vamos caminhar para acabar com a renúncia fiscal. 340 bilhões de reais resolve o déficit da Previdência, sim. Engraçado que não foi bem isso que ela propôs, talvez porque acabar com a renúncia fiscal, ou reduzir dramaticamente a renúncia fiscal pela metade, que já acabaria totalmente com o déficit da Previdência, seja uma coisa que os empresários que financiaram a campanha dela, alguns deles que eu já trouxe aqui no canal, Nizanguanais e aquele Patrício, não sei o nome, o resto do nome dele, que deu mais de 90 mil reais para a campanha dela. Eu tenho um vídeo que eu detalho o financiamento da Tabata, não vou fazer de novo nesse vídeo, ficar me repetindo, mas talvez eles não gostem disso, né? Então talvez isso explique alguma coisa. Depois teve uma pergunta sobre a polêmica envolvendo Irmã Dulce, que não é polêmica, né? Foi uma bobagem dela ter usado a palavra empreendedorismo, que ela se defendeu dizendo que é usada pelo site da Irmã Dulce. Aí ela mostra a ignorância dela, né? A palavra empreendedorismo na política brasileira se transformou em uma palavra código para se falar de uma defesa de uma pauta liberal. Então, aí das duas uma, ou ela finge, ou ela não sabe, ou ela finge que não sabe, que essa é uma das palavras código que ela é utilizada para se defender. Depois ela fala contra a descriminalização do aborto, ela é questionada se isso não seria uma pauta feminista e ela estaria se posicionando de forma equivocada, e ela mostra o conservadorismo cultural dela, mas esse é um momento ruim dela especialmente porque ela diz assim que ela estuda muito essas questões e tal. É estranho ela dizer isso porque a Europa em grande medida descriminalizou o aborto. Estados Unidos, onde ela estudou, tem o aborto descriminalizado. O Canadá descriminalizou o aborto. E são países que conseguiram, com a descriminalização, acabar com a morte de mulheres, né, que é uma categoria que ela me parece estar muito preocupada, com a morte de mulheres em abortos clandestinos. Né? Então, é estranho que isso não apareceu nos estudos dela. Né? Enfim. Ela fala em cota para mulheres para o Senado. Essa me parece uma proposta, enfim, relativamente polêmica, porque só tem cada estado um número relativamente limitado de senadores, e você estabelecer que você vai criar uma cota que tem que ser forçosamente uma mulher. Eu sou totalmente favorável pela ampliação da participação feminina
mas eu acho que você criar uma cota no Senado, talvez uma cota, se cada estado tivesse 3, 1 em 3 necessariamente ser mulher, faria um certo sentido. Agora, você colocar uma cota que tem que ser 50%, enfim, não sei como é que isso iria funcionar, né? Me parece que muitos partidos iriam começar a colocar mulheres que não necessariamente era o melhor quadro que eles tinham para aquela posição, né? Quando você criar cotas no legislativo, quando você tem muitas opções, me parece mais viável, mas enfim, é uma proposta que eu não sou totalmente contrário, eu acho que é uma coisa discutível, né? Ela elogiou o Rodrigo Maia, já falei. E assim, aí tem a grande polêmica que ela diz que vai entrar com ação conjunta contra o PDT para se desfiliar do PDT por perseguição política. Ai, ai. Gente, vocês sabem, eu já disse aqui, eu estou em contato com um advogado que tem uma argumentação para facilitar que ela perca o mandato junto com todos os outros infiéis. E até agora o PDT não me respondeu sobre isso. E um advogado, aliás, já me disse que não teria interesse em ouvir a argumentação desse advogado. Um dos advogados do PDT já me disse que não teria interesse. Eu ainda vou insistir com o Lupe amanhã, a assessoria do Lupe amanhã, e vou insistir com algumas outras pessoas. Aí algumas pessoas podem estar perguntando, mas André, por que você não apresenta essa argumentação publicamente e tal? Bem, porque eu estaria dando as cartas para os advogados da Tabata Amaral se prepararem para contra-argumentar. É muito óbvio que eu não quero fazer isso publicamente. Eu nem sou advogado, seria o Guilherme que faria. Eu estou adiantando aí o primeiro nome dele. Seria o advogado que eu conheço, o Guilherme, que faria essa argumentação. Mas eu não estou querendo que isso fique público, porque se ficar facilita o outro lado. E quando eu entro numa coisa dessa, eu entro para ganhar. Não estou a fim de perder, não. Então, toda pequena vantagem que eu puder ter para poder ter mais chance, eu gostaria de ter, não é? Enfim. Aí ela diz a grande mentira, que é dizer que a reforma da Previdência que foi aprovada é muito parecida com a que Ciro Gomes defendeu na época da campanha. E aí eu digo que é mentira porque eu li os programas dos partidos na época da campanha. Eu li o programa do PDT, eu li o programa do PT, eu li o programa do PSL. Eu me dei a esse trabalho. Eu sou uma pessoa que fez mestrado e doutorado analisando política, tem um artigo sobre política. Eu me dei o trabalho de ler os programas. Eu me dei o trabalho de conhecer profundamente as propostas. E a proposta do PDT, em vários detalhes, mas olha só, ela é radicalmente diferente da proposta que foi votada do Rodrigo Maia. E vou só falar de 3 aspectos, que são os 3 pilares da proposta do PDT, e mostrar como ela é radicalmente diferente e como o que Tabata disse. E aí, se ela conhece a proposta do PDT, ela mentiu, não tem outro nome, como ela é diferente. Vamos lá. Primeiro pilar. O primeiro pilar da proposta do PDT era uma aposentadoria, direito de cidadania, um salário mínimo para todos os brasileiros depois de uma determinada idade. Isso significaria um programa de renda mínima cidadã em aposentadoria, não a renda mínima universal para todos os cidadãos a partir de 18 anos, como é proposto em vários países, e nos Estados Unidos agora o Andrew Yang está propondo, não. Mas seria uma renda mínima básica universal, sim, para idosos, que estaria nas mãos do Tesouro. Essa proposta do PDT não existe na reforma da Previdência que foi votada do Bolsonaro. Então, o primeiro pilar já era. Segundo pilar. O segundo pilar trata de uma transição em modo de repartição de até R$ 4.000, R$ 4.500, que protegeria os trabalhadores rurais e protegeria os trabalhadores que têm trabalhos que, tipo pedreiro e tudo mais, que vivem pouco, ou seja, que têm uma expectativa de vida menor e por isso não podem trabalhar até 65 anos, até 70 anos, porque não têm expectativa de vida, não vivem tanto. E teriam essa repartição dentro justamente desse teto aí, oscilando entre R$ 4.000 e R$ 4.500. Isso existe na proposta do Rodrigo Maia, que foi votada e ela votou 2 vezes? Não. Segundo pilar, já era. E desculpe a irritação. E o terceiro pilar, que é o pilar da capitalização, ele seria controlado pelos trabalhadores e ele seria um pilar que teria uma opção, ele seria opcional e ele teria controle pelas organizações dos trabalhadores
para que a pessoa pudesse ganhar mais do que os 4.500, 5.000 reais que estavam no limite. Ou seja, se a pessoa quisesse ganhar mais, ela poderia colocar em contas próprias de um regime de capitalização para isso, que é o sistema da maioria dos países europeus. Isso tem na proposta do Maia? Não. Então, dizer que a proposta de Ciro Gomes e do PDT era igual à que foi votada, não tem outro nome, é uma mentira. Ela não é nem remotamente parecida. Ela tem algumas pequenas semelhanças na mudança de faixa etária e só. E no principal, ela é diferente. Então, me desculpe, mas não dá para tolerar esse tipo de coisa. Né? Aí os jornalistas foram perguntar quem elegeu a Tabata e qual é a base dela. E eu responderia que foram pessoas de esquerda e de centro-esquerda, que a maioria dessas pessoas não vão votar com ela na próxima eleição, e ela agora conquistou uma nova legião de pessoas de centro-direita que vão votar nela, e ela provavelmente terá uma carreira política na centro-direita. Né? Provavelmente no Cidadania ou algum partido assim. Muita gente está especulando ela no Novo, por causa das ligações do Novo com o Renova BR, mas eu acho que ela tem posições em relação à reforma tributária, pelo menos se ela mantiver o que ela disse aqui, que o Novo não vai querer ela lá. Então, se ela mantiver o que ela disse aqui no final da entrevista, ela é descartada pelo Novo. Mas ela pode ser abraçada pelo Cidadania. Eu acredito. E o Cidadania é aquele partido que era o antigo partidão e virou essa coisa bizonha. Né? Em vez de perguntar quem elegeu ela, deviam ter perguntado quem financiou, né? Porque tem aquela lista dos empresários e tal, né? Aí a Daniela mostra uma subserviência assim que ela não é ela disse que não viralizava, e a Daniela Lima disse: imagine se fosse de uma assim, e o pessoal da imprensa só resolveu criticar ela mais duramente quando ela criticou a imprensa, quando ela criticou a revista Veja. Quer dizer, você vê como eles são corporativos, né? Enquanto ela não estava criticando a imprensa, enquanto ela não estava machucando eles estavam só batendo palma para ela, né? Financiamento de campanha, ela reproduz uma ideia boa que é a do Andrew Yang, que eu concordo. Ela dá um valor muito baixo de R$10 por brasileiro que decidiria como iria o financiamento. Eu sou para esse valor ser na casa dos R$30, R$40 por aí. Por ciclo eleitoral, poderia ser 50, dividido em todos os brasileiros, para que cada brasileiro decidisse como é que esse dinheiro seria investido. Ele ficaria numa conta especial de cada brasileiro, que seria parte do fundo partidário controlado pelos cidadãos. É uma ideia que eu já defendi aqui no canal. Né? Ela se mostra simpática ao Futura-se. Ela diz que tem críticas e tal, mas tem ideias boas, o que mostra onde ela está, porque metade dos reitores das universidades federais já se colocam radicalmente contra o Futura-se. Então, aí nós vemos muito. Né? E por fim, eu estou olhando aqui minhas anotações, e por fim, ela critica a atitude do João Dória em retirar as apostilas. O que mostra para mim que ela não vai para nenhum partido conservador culturalmente. Aliás, é algo que eu já tinha previsto já há muito tempo. Né? E ela fala do respeito aos homossexuais, que a escola deve ensinar respeito e tal. E ela se coloca contra o aumento da carga tributária e a favor de um sistema mais progressivo de tributação, que é algo que eu defendo aqui. E por isso que eu acho que ela não vai para o Novo. Porque o João Amoedo, que foi candidato do Novo, ele disse que não aumentaria nenhum imposto, só quer diminuir. Enquanto nós temos, na área de renda, na área de patrimônio, alguns dos impostos mais baixos do mundo. Né? Se nós compararmos o nosso imposto de renda com a média da OCDE, é uma vergonha. Nós somos 27,5%, a média da OCDE está mais próxima de 40%, 42%. Em progressividade, como o teto da cobrança. Se nós formos olhar para imposto sobre patrimônio, nós estamos lá embaixo também. E em terras, enfim, nós temos impostos altíssimos no consumo, altíssimos na produção. E o que ela falou sobre imposto na produção é também o que eu defendo. Só que eu sou muito mais radical do que ela. Eu cobraria um imposto sobre dividendo de forma progressiva e reduziria na produção. Ela, na hora que foi falar sobre isso, ela até se atrapalhou, começou a ter dificuldade para se explicar, falou errado, imposto na saída, lucro, não lucro.
foi um negócio meio engraçado. Se você pegar, você percebe que ela não tem tanto traquejo para falar sobre isso, mas ela se posicionou de uma forma que não vai ser tolerada pelos partidos mais à direita. Ela seria tolerada por quem? Pelos partidos de centro-direita, com uma certa tolerância maior nas questões culturais. Por isso que eu acho que o caminho dela provavelmente é o Cidadania. Poderia ser o Rede Sustentabilidade, o da Marina, mas o da Marina hoje está se posicionando mais à esquerda do que ela, mas poderia ser a Rede, embora eu acho que não, mas talvez. E só, porque o PSB fechou contra a reforma da Previdência e também está envolvida na confusão que ela está envolvida, então não vai ser o PSB, né? Não vai ser o PDT, ela está de saída do PDT, não acho que vai ser o Novo, com certeza jamais seria o PSL, então poderia ser o DEM. O DEM querendo se renovar poderia fazer isso, embora o DEM seja mais à direita do que o que ela está defendendo em termos de reforma tributária, né? Eu ainda acho que o mais provável é alguma coisa tipo Cidadania ou alguma coisa parecida com isso. Quero concluir o vídeo dizendo para vocês que eu tenho continuamente oferecido, buscado ajudar o PDT. Agora tem que ver se o PDT vai querer se ajudar. Porque a questão é a seguinte, eu avisei lá atrás dos riscos que o PDT estava correndo com a Tabata e fui muito criticado aqui no canal pelo meu público pedetista, pelo meu público cirista. Aí eu tenho certeza que quando eu criticar o PT como eu critico, e critiquei na época da campanha, meu público petista vai ficar chateado. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho fidelidade a princípios de esquerda mesmo. Libertários de esquerda, para ser mais preciso, aquele que defende a democratização dos meios de produção. Eu tenho uma trajetória e uma perspectiva anticapitalista. Eu defendo um projeto de superação gradual do capitalismo. Entendo que o capitalismo, a gente pode fazer um capitalismo melhor, mas o capitalismo sempre vai ter dentro de si as forças contrárias à classe trabalhadora, vai ter dentro de si sempre as forças contrárias, enfim, a um projeto de emancipação, um projeto emancipatório. E eu vou defender e elogiar os partidos do nosso campo quando eles fizerem por merecer. E vou criticar quando eles fizerem por merecer. E recentemente o PDT tem merecido muitas críticas. Assim como o PT já mereceu no passado, assim como o PSB já mereceu no passado. E tem alguns partidos que não são mais do nosso campo. Caso do Cidadania. Cidadania está fora, virou uma excrescência e eu acho que seria até um casamento interessante para a Tabata se ela fosse para lá. Porque, enfim, seria uma coisa até interessante. Né? Enfim, gente, o que eu tinha para dizer sobre isso é isso. Vou dizer também para vocês que se essas minhas últimas tentativas aí de contato com o PDT não derem certo, eu vou fazer um vídeo, já estou conversando com o Guilherme, nós vamos fazer um vídeo expondo qual era a argumentação do Guilherme, por que essa argumentação poderia fazer esse pessoal perder o mandato, nós vamos expor como nós fomos ignorados, inclusive eu vou mostrar mesmo as pessoas que ignoraram a gente, como é que eles ignoraram, porque eu nunca combinei silêncio com esse pessoal. Enfim, essas pessoas não pediram que eu não divulgasse isso, então eu vou divulgar. Aí eu vou divulgar tudo, vou contar tudo, sabe? Tudo eu vou contar. E aí vocês julgam, vocês fazem um julgamento, o que é que vocês acham desse processo, né? Mas a gente está oferecendo ajuda e a gente quer um PSB, a gente quer o PDT, a gente quer o PT, a gente quer o PSOL, a gente quer o PCdoB, a gente quer partidos no nosso campo se tornando melhores, sendo melhores. E eu entendo que esses partidos ainda estão no nosso campo, apesar de muitas críticas que eu tenho a eles. Eles estão no nosso campo. Então a gente tem que lutar para que eles sejam melhores. Né? E para eles se tornarem melhores, eles têm que ficar um pouquinho mais espertos e não ficar colocando para dentro do partido gente comprometida com Renova Brasil, gente comprometida com Acredito, porque deu no que deu. Enfim, era isso aí.
Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. E quem sabe se torne um apoiador do canal, ajuda bastante a gente. E os apoiadores são justamente aqueles que estão ajudando a gente nessas coisas mais complexas aí da negociação e tentar ajudar os partidos, né? Alguns desses apoiadores estão aí. Enfim, né? E temos pessoas contribuindo com isso. Um abração, gente. Tchau, tchau.